Boa noite, Garela do YouTube. Tudo bem com vocês? Porque comigo tá mais do que maravilhoso, né? Em primeiro lugar, eu quero saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Para você que é cristão, para você que já serve a Jesus Cristo, conforme as escrituras da Bíblia, e para você que ainda não é crente em Jesus Cristo, eu te saúdo com a boa noite, tá? Uma noite de vitória, um final de ano maravilhoso para todos vocês, tá? Em nome de Jesus, amém? Que Deus venha prosperar as suas vidas. E a minha também, pois eu também sou necessitado das bênçãos do Senhor e Salvador Jesus, amém? Então, meus queridos, amados irmãos, você aí tem seu crédito religioso, seja você católico, espírita, macumbeiro, budista, satanista, maçone, ateu e outros, né? E você também que é crente em Jesus Cristo, eu lhe convido nessa noite. Louvado seja Deus, bendito seja o nome daquele que tudo pode, daquele que fez os céus e a terra, o homem à sua imagem e semelhança, né? Eu convido vocês todos nesta noite de hoje para ouvir esse vídeo. Quando você clicar em cima desse vídeo, desse canal, você venha prestigiar juntamente comigo esse testemunho ou essa visão que Deus me revelou no ano de 2005 e 2007, amém? E muitas outras vezes também. Meus irmãos, o que me traz a gravar esse vídeo na noite de hoje não é nada mais e nada menos de que Deus me impulsionou a semana passada, a semana atrasada, no final da semana. Deus me deu uma visão em sonho e me pediu para me gravar mais vídeo a respeito do Evangelho e a respeito da volta do Senhor e Salvador Jesus. Meus queridos irmãos, em 2005 Deus me deu uma revelação. Em 2007 Deus tornou-me dar a mesma revelação. Eu vou contar de 2007 porque é a mesma de 2005 e outras que Deus me deu. Preste bem atenção, eu estava no meu lar, no horário de mais ou menos 1 da tarde, meio-dia 45 até 1h15 mais ou menos. Eu, meu irmão e a dona da casa, pois eu pagava na época aluguel. E nós tínhamos parado o serviço em cima da casa dela mesmo, para o almoço, e nós almoçamos. E meu irmão, por nome de Antônio, ele estava lendo, meus irmãos, um recorte de um jornal. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. E aquele recorte de jornal, meus irmãos, estava falando a respeito dos furacões de vento que estava tendo nos Estados Unidos e na França. Eu creio que vocês lembram muito bem. Isso foi em 2007. E aí, meus irmãos, meu irmão lia aquele recorte de jornal e os homens, a ciência dos Estados Unidos e da França revelava no jornal dessa maneira. Estamos caçando uma maneira de combater com isso e não estamos encontrando. Aí eu pensei comigo, meu Deus, tem de misericórdia, eu não estudei. E o povo que estuda parece que é menos sábio do que eu. Porque, meu Deus, como é que o homem vai represar o vento que o Senhor envia dos 4 cantos da terra? E aí, meus queridos, amados irmãos, eu fiquei preocupado e fui à minha Bíblia na estante. E peguei a minha Bíblia, meus irmãos, em cima daquela estante. E aí eu abri a palavra de Deus e Deus me dava uma revelação fora das Escrituras, a qual também está dentro da palavra, em algum meio da Bíblia Sagrada. E Deus falava comigo dessa maneira, meu servo. Isso Deus falando no meu coração. Meu servo, sai
e pregou por todo o mundo o tamanho da destruição que vou eu enviar sobre a terra por causa do pecado do homem. E aí, meus irmãos, eu voltei, sentei na cadeira, encostei a cabeça na parede assim, fechei os olhos e eu via acordado. Não era dormindo. Eu podia contemplar, meus irmãos, com os olhos fechados, um buraco grande, bastante grande, se abria na terra e subia aquela fumaça, aquele fumor, parecia fumaça. Para cima era muito fumor. E aí, meus irmãos, aquele buraco se abria e eu abri os olhos assim, ainda vendo aquele buraco aberto na minha frente. Eu dizia, meu Deus, tem de misericórdia, o que será isso? E isso aí, meus irmãos, eu passei 3 dias. Durante 3 dias, por onde eu andava, aos meus afazeres, cada 5 minutos, mais ou menos 10, meus irmãos, 5, 10 minutos, aquele buraco, eu de olhos abertos, andando na rua, aquele buraco se abria na minha frente e aquele fumor subia para cima. E aí, meus irmãos, 3 dias depois, no 4º dia, se abriu aquele buraco lá no trem de Pinheiros, quando estava lá fazendo aquela estação de Pinheiros. E aquele buraco engoliu algumas casas, não sei se foi 2 casas, se foi 3. Não sei, eu acho que morreu umas 2 pessoas, não me lembro, porque foi em 2007. E hoje que eu estou contando pela primeira vez essa visão que Deus me deu. E aí, meus irmãos, depois daquilo, já tinha acontecido, meus irmãos, de 2005 para 2007, aquele maremoto, que deram o nome de maremoto, que agora estão dando o nome de tsunami, ali na Indonésia, com a Índia e outros países lá por perto, meus irmãos. E vocês verem que ali as águas fez uma desordem, matou muita gente, as máquinas cavavam os buracos na beira da praia, na beira dos mares, empurrava com as enxadas os corpos mortos pelas águas, dentro dos buracos enterravam. Meus irmãos, foi uma destruição total. E aí, meus irmãos, não parou por aí. Coisas que nunca houve na Terra. Houve aqueles tsunami lá na Indonésia, que deram na época o nome de maremoto. Foi pela primeira vez, meus irmãos. Já tinha tido algumas outras vezes, mas não estava tão velho o que tinha acontecido. E aí, meus irmãos, depois daquele desastre na Indonésia, veio em 2007 já aquele furacão de vento nos Estados Unidos e na França, que destruiu meio mundo. E não parou pelo aí, meus irmãos, veio aquela desordem que as águas causaram lá numa cidade que eu não sei o nome, lá de Santa Catarina, que foi uma destruição terrível. E não parou por aí, meus irmãos, veio também aquela destruição no Japão, que as águas subiu e empurrou até os navios para fora do mar. E as águas empurraram o carro durante 140 quilômetros na terra seca. Foi uma destruição total. E por aí não parou, meus irmãos. Não parou por aí. Naquela imediatação lá também da França e dos Estados Unidos, veio as 2 torres gêmeas dos Estados Unidos, foi causado pelo homem, mas é permissão de Deus. E aí veio, meus irmãos, aquela desordem das águas que subiram aquele absurdo na África do Sul. E não está velho, está com poucos tempo. Tem poucos meses isso aí. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para a igreja de Deus, se prepare. Se prepare, você está se preparando, se prepare mais. Você está se santificando na presença do Senhor através do seu conhecimento nas Escrituras Sagradas, pois se prepare mais ainda, porque Jesus está voltando. Não dê descanso aos vossos corpos. Não faça a vontade da sua carne, do seu ego. Porque, meus irmãos, a Bíblia revela e deixa bem claro, aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E eu quero dizer para você que vai ouvir esse vídeo, preste bem atenção. Agora já veio, meus irmãos, essas pragas aí de
chikungunya, dengue, agora já veio mais o tal de coronavírus, febre amarela, febre do frango, é tanta cor, gripe do frango, não sei, meus irmãos, é tanta lepra, meus irmãos, que está sendo causado na terra. Mas quero dizer para você que me ouve, tudo isso tem a mão e a permissão do nosso Deus. Agora vocês me perguntam, mas Deus não é amor? Alava subik na graçúria. Deus é amor, mas Ele também é juízo. A Bíblia diz, meus irmãos, a palavra, as escrituras da Bíblia Sagrada revela que Deus, Ele castiga tantos quanto Ele ama. Sabe por quê? Deus está castigando a levassúria. Sabe por quê, meus irmãos? Deus está castigando a terra, o povo na terra, por causa do pecado. Meus irmãos, como é que pode o Papa de Roma, que diz que é um homem espiritual, um homem que é para estar ensinando o caminho da verdade através das escrituras da Bíblia para o seu povo, um líder religioso, o maior líder da face da terra, dizer que apoia o casamento de 2 homens, de 2 mulheres, dizer ele que não tem problema. Meus irmãos, como é que pode o ser humano querer inverter a natureza de Deus? Eu quero revelar para a lavar subcanta, labrasteio. Eu quero revelar para você uma palavra que está na Bíblia. Quando Deus fez o mundo, Ele criou os répteis das águas, os répteis da terra seca. Ele criou os céus para o seu trono, a terra para o escabelo dos seus pés. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas ele viu, meus irmãos, que Adão, quando viu a vaca e o boi, a galinha e o galo, a ovelha e o carneiro, o pato e a pata, enfim, meus irmãos, quando ele viu machos e fêmeas, ele ficou triste, porque Deus tinha feito só Adão. Aleluia. E aí Deus, meus irmãos, vendo a tristeza do coração de Adão, Adão não tinha para quem revelar a sua tristeza, só se fosse para os bichos, para os animais. Aí Deus vendo, meus irmãos, a tristeza da alma, do coração de Adão, porque se achou só. Deus foi lá, tacou-lhe um sono profundo em Adão, diz a Bíblia lá em Gênesis, no início da Bíblia. Tacou um sono profundo, meus irmãos, em Adão, e Deus tirou a costela midinha de Adão. E com a costela de Adão, Deus fez Eva. Eu quero dizer para você, aleluia, o povo está todo errado na terra. 70% do povo da terra, meus irmãos, está andando conforme a sua vontade, o seu querer, a sua carne, fazendo a vontade da sua carne. Não está andando conforme a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que vai ouvir esse vídeo, Deus, quando fez Eva, Ele não fez outro Adão para Adão. Ele não fez Pedro, nem Paulo, nem João, nem Filipe, nem Tomé, nem José, nem Antônio. Deus fez Eva para Adão, meus irmãos. Deus podia ter feito outro homem? Podia. Mas Deus fez machos e fêmeas. Para mim saber, meus irmãos, que verdadeiramente um homem casar com outro está certo, pois eu quero ver um homem gerar um filho em outro homem. Eu quero ver, meus irmãos, uma mulher gerar um filho em outra mulher. Não, meus irmãos, não inverta a natureza de Deus. A Bíblia diz que quando Deus assina, está assinado, e quando Deus assina, ninguém pode revogar a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, ó, passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Sabe quem falou essa palavra, meus irmãos? O próprio Deus. O próprio nosso Senhor Deus Jeová deixou essa palavra na Bíblia. Passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Em outras palavras da Bíblia, dizendo, meus irmãos, está escrito: maldito o homem que acrescentar um só tio, ou um só J, omitir um só tio e um só J de uma dessas minhas palavras. Me mostre dentro da Bíblia Sagrada, onde está escrito que Deus fez um homem para outro homem e uma mulher para outra mulher. E não é só por causa desse pecado, meus irmãos, que Deus está castigando a terra.
Deus está castigando a terra por causa do pecado do adultério, da prostituição, que é um homem casar com outro homem. Isso é a pior prostituição que poderia existir na face da terra. É a pior prostituição, meus irmãos. Uma mulher casar com outra mulher ou ter relação sexual com outra mulher. Isso é Satanás. A pessoa que está dessa maneira, meus irmãos, está oprimida. Ela está cheia de espírito maligno sobre a vida dela, sobre a vida dele. Então, meus irmãos, não acrescente e não diminua essa palavra. Porque a Bíblia mesmo amaldiçoa o homem que aumentar ou diminuir essa palavra. Então, meus queridos amados irmãos, eu quero ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, e nesse testemunho que eu estou dando aqui, porque Deus me mostrou em visão. Eu não estava dormindo, meus irmãos, eu estava acordado. E não esqueça, não vai parar por aí. Meus queridos irmãos, Deus um dia me deu uma revelação no meio de uma temporal de vento terrível e chuva. O vento naquele dia de tarde fez uma desordem muito grande, derrubou telhado, derrubou casa, derrubou árvore aqui dentro de São Paulo. Naquela tarde, meus irmãos, de 2005 para 2006, o vento naquela tarde fez uma desordem. E Deus me revelava, meus irmãos, eu andando na rua, no meio daquela tempestade de vento. Deus me deu uma revelação muito forte. Meu servo, alaço. Acredita quem quiser, meus irmãos. Mas eu ouvi a voz de Deus andando do meu lado. E Deus revelou desta maneira, meu servo. Se eu quiser destruir a terra em apenas 2 minutos de vento, eu derrubo tudo quanto existe de pé sobre a face desta terra. Meus irmãos, por isso que a Bíblia fala aqui, se não me falha a memória, no livro de Apocalipse, e também no livro aí de Zacarias, Ageu, esse livro aí revela também sobre essas coisas. Que a terra tem 4 cantos, e cada canto da terra tem um anjo segurando os 4 ventos, para que não venha a terra e destrua. Mas se Deus disser abre, solta, é 2 minutinhos de vento, meus irmãos. Deus destrói tudo quanto é vivo sobre a face da terra. Não se engane. Foi Deus que fez. Alevaço. Foi Ele quem formou, foi Ele quem criou. Meus irmãos, até os asteroides que está acima da Terra, lá nuclear, foi Deus que criou. Pode ver, meus irmãos, a Terra, o Sol dá 3 terras. Dizem que o Sol dá 5 terras. Meus irmãos, isso diz a ciência. E está segurado níquel lá em cima, meus irmãos. O Sol dá 3 partes da Terra, a Lua dá 3 partes da Terra. E quem está segurando? Ninguém está segurando, meus irmãos. Está sendo seguro através do poder, da imaginação do nosso Deus, que já fez tudo dessa maneira e todos dessa maneira. E agora, meus irmãos, eu quero deixar alguns versículos da Bíblia aqui para você que vai ouvir esse vídeo, em nome de Jesus. Mateus 24, primeiro, que diz assim. Eu não sou muito bom para ler, mas eu quero ler devagarzinho, eu chego lá e vocês vão entender que verdadeiramente Jesus está voltando. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas digo para vocês, segundo as escrituras da Bíblia, tudo quanto está na Bíblia, meus irmãos, está acontecendo. Preste bem atenção. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse, na verdade, tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, os discípulos perguntou para Jesus que sinal ele ia dar ou deixar quando tivesse prestes a Jesus voltar
para arrebatar a sua igreja, os seus escolhidos. E Jesus respondendo, o versículo 4 de Mateus 24. E Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Já tem gente aí, meus irmãos. Já tem que nem o Henrique Cristo mesmo, dizendo que é Jesus. Jesus saiu da terra com 34 anos de idade, meus irmãos. Aí aparece, a Bíblia diz que espírito não fica velho nem fica mais novo, espírito é espírito. Jesus saiu da terra com 34 anos. Veio um homem com 70 anos ou mais de 70 anos, dizendo que é Jesus reencarnado. Jesus não reencarna não, quem reencarna é Satanás. É Satanás, meus irmãos, que reencarna nas pessoas. Jesus não precisa de corpo de ninguém para reencarnar. Jesus, ele é hoje, sempre e amém. E já teve outros aí fora, meus irmãos. Teve um outro aí que andou com as mãos sangrando aí, furada, pré-furada no meio, dizendo que é Jesus e tem muitos seguidores. Isso eu comecei a ver no ano de 98. Eu não sei se ainda existe esse rapaz dizendo que é o Cristo. E está aqui o versículo 4 de Mateus 24, dizendo, e Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Vai vir muito mais outros aí, viu, meus irmãos? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Está vendo, meus irmãos? Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Eu ouvireis de guerra. Está aí, o mundo está numa guerra só. Eu ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e peste, e terremotos em vários lugares. Meus irmãos, vê só a guerra como está no mundo. Vários países guerreando. Maduro já tentou, já quis lutar contra o Brasil. Já quis guerrear contra o Brasil. Não, já está guerreando contra o Brasil, meus irmãos. Que é um país de paz. O Brasil não é um país de guerra. O Brasil é um país de paz, é um país ajudativo. Louvado seja Deus. Se os Estados Unidos, se o Brasil não abre mão, meus irmãos, para os Estados Unidos montar uma base aérea ali em Roraima, de frente com a fronteira para a Venezuela, Maduro já tinha atacado o Brasil. Então vós hão de entregar. Eu vou ler vocês de novo. Eu ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e peste, e terremotos em vários lugares. Meus irmãos, a fome está aí. Uns têm demais e outros não têm nem o que comer. Você vê, meus irmãos, o salário do brasileiro, trabalhador brasileiro, dá até vergonha. Os pais de família trabalhando para ganhar R$1.000, R$1.100, R$1.200, meus irmãos. Enquanto o rico está lá montado nas fazendas cheias de gado. A carne no início da pandemia, meus irmãos, as carnes que eram R$14, agora temos que pagar R$29, R$30 no quilo. As coisas passou de 100% de aumento nos mercados. E o pobre está aí com o mesmo salário lutando para viver com isso. Só Deus para ter misericórdia. Por isso que aqui está dizendo, haverá fome. Ouvirá de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é nisso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vós hão
de entregar para serdes atormentados. Quantos crentes fora do Brasil, meus irmãos, já estão matando afogado lá para renunciar a Cristo? Quantos crentes eles estão jogando dentro de fogo aceso lá, meus irmãos, e ainda bate de cacete, de pedaço de pau em cima, para a pessoa morrer mais rápido? Quantos países aí, meus irmãos, estão prendendo leões famintos dentro de arena e solta aquele povo, mulher com criança no braço, pai de família, solta todo mundo lá dentro daquela arena, o povo se ajoelha e começa a orar. E quando aqueles leões saem para fora, meus irmãos, é devorando todo mundo. Porque é crente, porque está servindo a Jesus Cristo, porque largou o pecado e está lutando pela verdade. Meus irmãos, os comandantes de um país desse daí, eles não têm nada de Deus no coração, mas eles vão ter um encontro com Jesus Cristo. Eles vão ter um encontro com Deus no dia do juízo. Pode ter certeza. Então vós hão-de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Está vendo, meus irmãos? Jesus falou que por causa do nome dele, por causa do evangelho dele, que é o evangelho de Jesus Cristo, está aqui a Bíblia Sagrada, que nós pregamos. Já tem muitas nações, muita gente sendo atormentados, muita gente sofrendo por causa do amor ao Evangelho e a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui o versículo 10 diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, já tem muitos na terra, e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar, aqui Jesus está falando para os cristãos, para os crentes em Jesus, para os que lê essa palavra e luta para obedecer. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Meus irmãos, o evangelho de Jesus Cristo já está sobre toda a terra. Jesus está voltando. Eu digo para você que tem a minha idade e até mesmo um pouco mais velho, eu digo para você que se você lutar pela verdade, pela vida, você não vai sofrer o dano da morte, você vai alcançar o arrebatamento da igreja do Senhor. Que Deus abençoe, mas eu quero ler aqui, meus irmãos, para vocês, aqui também no livro de... Quero ler aqui para vocês, meus irmãos. Perdi o papel. Quero ler aqui para vocês outra coisa que abomina os olhos de Deus. Aqui no livro de Salmos 115. Muita gente está deixando, meus irmãos, de adorar ao Criador, para adorar, para se prostrar diante da estátua, da imagem feita pela mão dos homens. Está aqui escrito, meus irmãos, em Salmo 115. Vou mostrar dentro das Escrituras para que você chegue a um conhecimento da vontade de Deus. Que diz aqui em Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo quanto quer. Os ídolos deles são prata e ouro, falando por outras palavras maiores ainda, barro, gesso, ferro, cobre, metal, tem de todo tipo. Aí diz aqui o versículo 3, mas ao nosso Deus, mas o nosso Deus está no céu e faz tudo quanto Ele quer. Os ídolos deles são
prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não há patas. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, os que os fazem e todos quanto neles confiam. Aí Deus fala aqui no versículo 9. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Meus irmãos, não se prostre diante de imagem feita por mão de homem, mas curva os seus joelhos diante da presença de Deus e conte as suas necessidades a Deus, porque Ele pode te dar a vitória, Ele pode ouvir a tua oração e te dar a bênção almejada. Amém? Aí nós vamos lá em Apocalipse, meus irmãos, capítulo 21 de Apocalipse. Eu perdi o papel, mas eu me lembro dos versículos. Que diz assim, ó, capítulo 21 de Apocalipse, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, versículo 6. Eu vou ler do 5. Eu que estava sentado sobre o trono, disse, eis aqui faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me, mas está cumprido. Isso Deus falando com o apóstolo João. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quiser que tiver sede, de graça lhes darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdarão todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e eles serão meus filhos. Mas quanto, aí vai Deus aqui revela, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, que é as pessoas que não creem nessa palavra, nesse evangelho, e aos abomináveis, que é os que escandalizam essa palavra, e aos homicidas, que é os matadores, e aos fornicadores, que é as pessoas que estão na prostituição, e aos feiticeiros, que é as pessoas que estão lá com terreiro de macumba, outros estão lá frequentando terreiro de macumba, e aos feiticeiros, e aos idólatras, que é as pessoas que têm a imagem feita pela mão do homem e quer se chegar a Deus através dela. Eu conheço muito bem, meus irmãos, através da Bíblia. É um pecado mortal. Os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então está aqui, meus irmãos, a palavra de Deus abomina. Louvado seja Deus as religiões que, em vez de pregar o Criador, que é Jesus Cristo, que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, está se curvando diante de uma imagem feita pela mão do homem, para se chegar a Deus através dela. Meus irmãos, quando Deus tirou, diz a Bíblia, quando Deus tirou Abraão do meio da sua parentela, é porque a parentela de Abraão, meus irmãos, pecaram naquela época lá, diz a Bíblia. E aí Deus começou a castigar o povo e a terra. E aí eles se desviaram da verdade, que eles ouviam a voz de Deus na época. Largaram de ouvir a voz de Deus por causa do pecado, e aí começaram a fazer deuses com suas mãos. E aí abominou Deus, só não fez isso Abraão, sua mulher, Ló, seu sobrinho. E aí Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela e te mostrarei uma terra que mana leite e mel. E grande será a tua nação, olha para o céu, vê, tu pode contar as estrelas do céu? Abraão, não. Aí Deus falou, assim será a tua semente sobre a face da terra. Está aí os crentes em Jesus, meus irmãos. Nós já temos uma média de 40% de cristão, de um povo que serve a Deus, que luta pela verdade,
E eu quero convidar você hoje que é espírita, você que é budista, você que é ateu, você que é feiticeiro, você que é satanista, você que é macumbeiro, você que é espírita, você que é, seja lá o seu crédito religioso, eu lhe convido nessa noite de hoje, através desse vídeo, aceite a Jesus Cristo como Salvador da tua alma, porque Jesus está prestes a voltar para levar a sua igreja, e vai ser difícil para aqueles que não estiver lutando pela verdade. Porque a Bíblia diz e deixa bem claro, meus irmãos, que é céu ou inferno. Ou você segue a Jesus para o céu, ou você segue a Satanás para o inferno. A Bíblia diz que é dois caminhos, dois senhores. Ou você segue o caminho da direita, que é o caminho de Deus, ou você segue o caminho da mentira, que é o caminho do inferno. Então, meus irmãos, a Bíblia ainda deixa mais claro, Deus não divide o seu reino com ninguém. O homem está fumando, está bebendo, está jogando, está adulterando, está prostituindo, está roubando, está matando, está se drogando, está no vício, né, meus irmãos? E diz que serve a Deus de que jeito? De jeito nenhum. A Bíblia diz que os céus é dos santos e para lá só vai os santos. Não adianta, meus irmãos. Para entrar no céu, tem que se arrepender dos pecados, tem que aceitar Jesus como Salvador da sua alma, se quiser herdar a vida eterna. Tem que aceitar e permanecer na verdade até o fim. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui no capítulo 7 de Gênesis, eu nem vou ler, mas vou falar por cima para você a respeito do dilúvio. Deus fez o homem perfeito, mas o homem se desviou para o pecado. Sabemos, meus irmãos, que o homem já começou a desviar para o pecado desde o dia que Caim matou Abel, seu irmão, por causa de inveja. E aí, meus irmãos, vem o pecado de lá até cá. Louvado seja Deus. E Deus falou para Noé, Noé, faz uma arca, porque eu não aguento mais o pecado do povo. Eu fiz o homem perfeito, mas se desviaram para o pecado, para a mentira. Então, Noé, tu vai fazer uma arca com tantos côvados de comprido, tantos côvados de largura, tantos côvados de altura, com tantos andares, e vou te enviar os animais, que é para permanecer vivo na terra. E tu vai fazer essa arca, porque eu vou mandar um dilúvio de 40 dias com 40 noites sobre a terra. Vou destruir, Noé, tudo quanto é ser vivo da face da terra por causa do pecado. E aí, meus irmãos, Noé começou a fazer a arca e o povo, Noé está doido. Noé pregava para o povo, olha, Deus vai mandar um dilúvio na terra de 40 dias com 40 noites. Não vai haver mais terra, só água. Deus vai destruir todo ser vivo da terra por causa do pecado. E o povo, Noé está doido, Noé está doido. Mas eu quero lembrar para você, meus irmãos, quando Noé acabou de fazer a arca, Deus falou, Noé, agora tu entra dentro da arca, com tua mulher, teus 3 filhos, tuas 3 noras, e vou eu enviar os animais que é para permanecer na terra. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que quando Noé entrou na arca, os animais também, Deus veio e fechou a porta da arca e a janela por fora, para não escapar mais ninguém. E aí, meus irmãos, diz a Bíblia que Deus abriu as janelas da terra e do céu, tanto caía a água do céu, como subia a água da terra, até cobrir toda a montanha que há sobre a face da terra. Até que morreu, meus irmãos, não sobrou ninguém. Só Noé, a mulher, os filhos, as noras e os animais que estavam naquela arca. Não seja bobo. Eu digo para você convicção e tenho certeza, Jesus está voltando. Deus está castigando a terra para que alguns acordem e enxerguem que há um Deus no céu e que todos precisam aceitar Jesus como Salvador da sua alma, amém? Cheguei ao fim de mais um vídeo. Eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, você que começa a ouvir esse vídeo, não desanime, vá até o final dele. Se você não tiver tempo para ver esse vídeo todo de uma vez só, você vê um pedaço, depois vê outro pedaço, depois vê outro pedaço. Então você vê aí de 2 vezes, de 3 vezes, mas não deixe de ver esse vídeo. Eu lhe peço, em nome de Jesus, deixe o seu like aí, o seu joia, se inscreva também no meu canal, que é a Nanda de Batista, é a minha esposa, tá bom? Se inscreva também e que Deus abençoe a tua vida e a minha vida também, em nome de Jesus, amém? Tenha uma boa noite, Deus abençoe.